Olá, seja muito bem-vindo a este canal. E a história bíblica narrada neste vídeo será sobre: o rei Saul realmente enlouqueceu? É o que veremos nesse vídeo. Já deixa o seu like e se inscreva neste canal. Vem comigo! Para sabermos se realmente Saul teve alguma doença mental, é importante relembrarmos a trajetória de Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. Ele era filho de Quis e pertencia à tribo de Benjamim. Saul foi escolhido como rei quando os israelitas pediram pela monarquia. A história de Saul na Bíblia está registrada no livro de 1 Samuel. O nome Saul significa pedido. Saul era um jovem camponês da cidade de Gibeá. Ele é descrito como um homem de físico imponente, o mais formoso entre os israelitas. O texto bíblico diz: este tinha um filho, cujo nome era Saul, moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía todo o povo. Na época em que Saul vivia, o povo de Israel era liderado pelo profeta Samuel, o último dos juízes de Israel. Samuel já havia envelhecido e, combinado às frequentes ameaças de nações vizinhas, especialmente dos filisteus, os israelitas começaram a pedir por um rei. Eles desejavam ter um líder guerreiro, que, segundo eles, pudesse livrá-los de qualquer investida inimiga. Depois de tanta insistência, Deus instruiu Samuel a conceder um rei ao povo. Samuel ainda advertiu os israelitas acerca das implicações de ter um rei de modo inoportuno, mas eles se recusaram a ouvir. Foi assim que Deus ordenou que Samuel ungisse Saul como rei. Sob esse aspecto, Saul era o tipo de pessoa que atendia exatamente às expectativas do povo. A Bíblia diz que Saul estava procurando algumas jumentas de seu pai que haviam se desgarrado quando se encontrou com Samuel. O profeta profetizou que Saul seria rei e o ungiu secretamente na terra de Zuf. Mais tarde, Samuel confirmou a escolha de Saul como rei, apresentando-o publicamente ao povo em Mispá. O rei Saul lutou contra vários inimigos do povo de Deus, praticamente durante todo o seu reinado. O principal deles, sem dúvida, era os filisteus. Foi numa das batalhas contra os filisteus que Davi matou o gigante Golias. Israel conquistou muitas vitórias sobre o reinado de Saul, porém seus erros foram suficientemente graves para manchar seu governo. É possível mencionar 3 grandes erros cometidos pelo rei Saul. Primeiro, o rei Saul tentou usurpar o ofício sacerdotal. Antes da batalha contra os filisteus, Saul se mostrou impaciente e ofereceu sacrifício em Gilgal. Quando Samuel chegou até ele, o rei Saul escutou a primeira profecia de que havia sido rejeitado por Deus como rei e que o Senhor já estava providenciando um homem segundo o coração de Deus. Segundo, o rei Saul desobedeceu mais uma vez ao Senhor, quando desprezou a ordem divina para destruir todos os amalequitas. Saul resolveu poupar o rei Agag, bem como o melhor dos animais daquele povo conquistado, contrariando a ordem divina. Naquela ocasião, mais uma vez, o rei Saul escutou a repreensão e a reprovação de Deus através do profeta Samuel. Foi nesse episódio que Samuel proferiu as conhecidas palavras: eis que é melhor obedecer do que sacrificar. Após esse incidente envolvendo os amalequitas, Samuel se afastou completamente de Saul. Logo depois, o profeta ungiu Davi como sucessor de Saul no trono de Israel, cumprindo a ordem do Senhor. Terceiro, o rei Saul confirmou sua terrível condição iníqua quando procurou a ajuda de uma feiticeira em Endor, pedindo-lhe que trouxesse o espírito de Samuel dos mortos. Ele estava desesperado e procurava alguma mensagem de esperança antes de sua batalha.
É muito discutido entre os estudiosos o que realmente aconteceu naquela ocasião. Seja como for, Saul, pela terceira vez, teve de escutar que seu reino havia chegado ao fim, que sua morte estava próxima e que naquela altura Davi já era seu sucessor oficial. E depois de tudo isso, o que aconteceu com Saul? O final do reinado do rei Saul foi trágico e melancólico. Cada vez mais ele foi se afastando do Senhor. Inclusive, ele foi perdendo suas características, tornando-se um homem depressivo, medroso e perturbado. O texto bíblico diz: "E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e atormentava-o um espírito mau da parte do Senhor. Porém, o espírito mau da parte do Senhor se tornou sobre Saul, estando ele assentado em sua casa, e tendo na mão a sua lança, e tocava Davi com a mão a harpa." O fato é que, de acordo com o texto relatado do capítulo 16 ao capítulo 19 do livro de 1 Samuel, alguns estudiosos bíblicos consideram sim possível que Saul tenha se tornado um tipo de doente mental, com episódios de esquizofrenia. A Bíblia diz que um espírito mau da parte do Senhor atormentava Saul. A música foi importante nesse momento para Saul, pois Davi serviu para acalmá-lo, tocando sua harpa. Apesar disso, Saul perseguiu ferozmente a Davi, impulsionado por um ciúme mortal. E, finalmente, o reinado e a vida de Saul chegaram ao fim, em uma desastrosa batalha contra os velhos inimigos filisteus. No Monte Gilboa, ele e 3 de seus filhos morreram, entre eles Jonatas, amigo de Davi. Temendo ser capturado pelo exército adversário, Saul lançou-se sobre sua própria espada. No outro dia, quando os filisteus começaram a recolher os despojos dos mortos no campo de batalha, encontraram o corpo de Saul. Então eles cortaram sua cabeça, penduraram seu corpo no muro de Bet-San, para vergonha pública, e levaram suas armas para o templo de Dagom, em Astarote. Depois, num ato de bravura, os homens de Jabes de Gileade resgataram os corpos de Saul e seus filhos. Depois de queimá-los, eles recolheram seus ossos e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes. Apesar de tudo, o rei Davi sentiu profundamente a morte de Saul e de Jonatas.